para você pela sua TV Arapuã. O nosso convidado de hoje lidera a bancada do Republicanos na Câmara dos Deputados. Foi eleito em 2010 o deputado mais jovem da história do Brasil. E apesar de não ter nem 34 anos ainda, já está no seu quarto mandato de deputado federal, tendo sido, no ano passado, o deputado federal mais votado da Paraíba. Eu estou falando de Hugo Mota, presidente do Republicanos na Paraíba, um partido que fez aí a maior bancada na Assembleia Legislativa, a maior bancada na Câmara Federal aqui pela Paraíba. Com toda essa trajetória, com todo esse currículo, até onde quer chegar o deputado federal Hugo Mota? Vamos saber disso agora no Frente a Frente. Nove horas e 31 minutos, horário de Brasília, e é exatamente de Brasília que está falando o nosso convidado de hoje, deputado federal Hugo Mota. Muito boa noite, você fala para toda a Paraíba e para o mundo inteiro pelo YouTube do canal da TV Arapuã. Deputado, muito boa noite, obrigado aqui pela participação no Frente a Frente. Boa noite, Luiz Torres, boa noite aos telespectadores da TV Arapuã. É uma satisfação estar participando do Frente a Frente. Estou aqui à sua disposição, à disposição dos telespectadores, para debatermos os temas de interesse da Paraíba. Deputado, os temas são muitos, mas vou começar com essa pergunta que eu fiz na abertura aqui. Até onde você pretende, pensa em chegar na política com uma trajetória já dessa, apesar de estar ainda nos seus 33 anos de idade? Olha, Luiz, primeiro dizer que entramos na política pela influência familiar. Nós temos uma família que está há muitos anos na política do nosso estado, mas muito também pelo nosso desejo de fazer a política que entendemos ser correta, a boa política, e com ela contribuir para o engrandecimento do nosso estado. Então essa política que nós estamos implementando desde o nosso primeiro mandato, quando chegamos aqui em Brasília com apenas 21 anos de idade, uma trajetória, não vou dizer tão longa, mas considerável, nós percorremos até então. Estamos iniciando o nosso quarto mandato, o que muito me honra poder, pela quarta vez, ser digno de receber do povo da Paraíba essa procuração para estar na Câmara dos Deputados, uma eleição que nós sabemos que não é fácil. A Paraíba só tem 12 deputados federais, é sempre uma eleição muito difícil, e o povo da Paraíba tem a cada eleição confiado no nosso trabalho, acreditado nas nossas propostas, e isso me motiva bastante para cada dia estarmos aqui no Congresso Nacional defendendo os interesses do nosso estado. Aonde nós queremos chegar é cada vez mais podermos ter essa condição de receber a confiança do povo do nosso estado. Eu procuro sempre construir um dia de cada vez. Eu não sou ficcionado sobre propostas e projetos que estão, na minha avaliação, ainda muito distantes. Eu procuro, com serenidade, poder construir o momento certo para podermos tomar uma decisão que possa nos levar a uma disputa, a um cargo majoritário mais à frente, mas sem, na verdade, me perder pelo caminho ou ter isso como uma ambição de vida. Eu acho que a construção, ela se dá com humildade, se dá com o pé no chão, se dá fazendo política de grupo. Eu não sou um político que procura colocar as ambições individuais, os projetos pessoais à frente dos projetos coletivos. Essa, na minha avaliação, talvez a grande receita para que o Republicanos tenha crescido da forma que cresceu, porque tem um presidente que não decide sozinho, tem um presidente que valoriza os seus companheiros, que procura, na construção do dia a dia, através do diálogo, tornar todos do nosso partido protagonistas da força que o partido hoje tem. Eu digo sempre que o Republicanos não é um partido de uma pessoa só, de uma família só, é um partido que tem homens e mulheres que estão preparados para disputar qualquer cargo do nosso estado, e é dessa forma que nós vamos conduzir, repito, não tendo a necessidade do nosso nome ser colocado à frente dos outros nomes. Eu digo que os Republicanos têm
tem Adriano Galdino, tem Wilson Filho, tem Murilo Galdino, tem Branco Mendes, tem Jutaí Menezes, tem Daniel do Vale, tem Ranieri Paulino, ou seja, nós temos muitos nomes no nosso partido que poderão estar disputando e representando o partido, se esse for, não é, no momento, a decisão de disputarmos uma vaga na majoritária, podemos contribuir e colaborar com qualquer nome. Isso nós vamos conduzir com tranquilidade, repito, não tenho na vaidade uma situação onde me coloque numa situação em que eu tenha que estar, digamos, superior a ninguém. Pelo contrário, eu tenho na minha formação política essa condição de poder, com diálogo, com respeito a todos, conduzir o nosso partido para que ele possa se fortalecer cada vez mais e se preparar para poder estar cada vez mais sintonizado, cada vez mais sincronizado com aquilo que o eleitor paraibano espera da sua representação política, e com muito trabalho podemos honrar a confiança dos milhares de paraibanos que apostaram nos deputados federais do nosso partido, nos deputados estaduais do nosso partido, e com isso podemos fortalecer a legenda para que ela possa contribuir cada vez mais com a Paraíba. Deputado, agora, o Republicanos já poderia ter figurado na chapa majoritária agora em 2022, nessa eleição com o governador João Azevedo. Havia ali uma discussão sobre o espaço, sobretudo da vaga de vice-governador para o Republicanos, caso o partido tivesse apoiado ali o nome do deputado Aguinaldo Ribeiro para o Senado. Assim não aconteceu, a história está aí para registrar. O Republicanos resolveu apoiar a candidatura de Efraim Filho. Você se arrepende dessa decisão? O Republicanos hoje já poderia ter sido e ser o vice-governador de João Azevedo e lá na frente, com uma eventual saída de João, assumir eventualmente o governo. Você, fazendo uma análise de 2022, acha que, enfim, acha que houve ali um erro de movimento ali do Republicanos, ou você não reconhecem isso? Olha, Luiz, eu não acho que foi um erro. Acho que na política tudo se faz diante do planejamento e da opção que você toma como prioridade para o partido. Quando decidimos apoiar a então pré-candidatura do senador Efraim Filho, que ainda estava no bloco de partidos aliados do governador, nós decidimos isso no mês de fevereiro, e Efraim ainda estava entre os possíveis nomes que poderiam figurar como candidato ao Senado do governador. Nós fizemos essa opção porque priorizamos principalmente a chapa de deputado federal. É importante lembrar que naquela época nós contamos com a filiação não só do presidente Adriano Galdino, que tinha o seu irmão, o deputado federal Murilo Galdino, como candidato a deputado federal, e o deputado federal Wilson Santiago, que também decidiu vir para o partido. Então, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, e o senador Efraim, à época, se dispôs em um gesto de muita confiança na sua campanha para o Senado, de abrir mão das suas bases de federal para ajudar os republicanos nesse projeto de conseguir eleger 3, ou até nós sonhávamos à época com o 4º deputado federal, coisa que poucos votos nos separou da condição de termos elegido o deputado Ranieri Paulino como deputado federal. Foram menos de 20 mil votos que faltaram para os republicanos atingir a 4ª cadeira. Então, nesse planejamento, nós tivemos pleno êxito, nós tivemos pleno sucesso. E na política, os republicanos têm uma marca, e essa marca será cada vez mais forte, que é de cumprir compromisso, que é de cumprir a palavra dada. E nós demos a palavra ao deputado Efraim, e mesmo depois, quando ele não ficou com o governador João Azevedo, nós mantivemos a nossa posição, porque entendemos que existem na política algumas coisas que são sagradas, algumas coisas que não podem ser violadas. E a credibilidade, a força da palavra é uma delas. Então, tanto eu, como o deputado Adriano, como o deputado Wilson, como os nossos deputados estaduais, em sua larga maioria, para não dizer a sua unanimidade, todos nós decidimos pelo apoio a Efraim. Isso nos custou não participar da majoritária, nos custou. Mas a avaliação que fazemos é a avaliação de que atingimos o planejamento que foi estabelecido pelos republicanos de eleger a maior bancada entre os deputados federais, graças a Deus e ao povo da Paraíba conseguimos, eleger a maior bancada entre os deputados estaduais, graças a Deus e ao povo da Paraíba conseguimos eleger 8 deputados estaduais, 3 deputados federais. Temos hoje o presidente da Assembleia, que é uma das maiores lideranças políticas do nosso estado, que conduz tão bem a Assembleia, foi eleito por unanimidade para os 2 biênios, mais uma vez, como presidente. Isso mostra também a força do nosso partido. E no planejamento da majoritária, acredito que o Republicanos foi
fundamental, tanto na construção da vitória do senador Efraim, como no projeto de reeleição do governador João Azevedo. Eu não tenho dúvidas que a nossa participação fez a diferença nessas duas eleições e o partido conseguiu sair, digamos, unânime no que diz respeito às vitórias aos candidatos apoiados. Então, isso mostra que estamos no caminho certo e tudo no tempo de Deus. Chegará sim, Luiz, o tempo em que os republicanos participará da disputa majoritária. Eu não tenho dúvidas que pela força do partido... Esse tempo é 2026. Esse tempo é 2026. Pela musculatura que o partido ganhou em 2022, pelo planejamento que temos para a eleição municipal de 2024, eu não tenho dúvidas que chegaremos em 2026 nessa condição do partido participar da majoritária. E quando eu digo participar, não é o deputado Hugo Mota participar, é o Partido Republicano participar, que irá se reunir no momento certo, iremos dialogar com os demais partidos para ver onde cabe o nosso partido e através de pesquisas eleitorais, de podermos fazer uma análise interna, vermos quem do partido terá condições de poder, no momento certo, colocar o seu nome para servir a Paraíba num cargo majoritário, seja de senador, seja de vice-governador, seja de governador do Estado. Isso nós vamos decidir no tempo certo, como eu disse, cada decisão em seu momento, e vamos até lá cumprir o nosso papel de seguirmos fazendo política, fazendo a construção do partido, para que ele tenha condição de se viabilizar para em 2026 estar na chapa majoritária. Neste sentido, a presença e o nome do senador Efraim Filho, eleito também com apoio dos republicanos, ele é um... Na verdade, eu vou fazer uma pergunta com dois caminhos bem antagônicos. Vocês, republicanos, ajudaram a criar, abre aspas, um monstro ao eleger Efraim Filho, que já pensa na majoritária de 2026 também, na disputa ao governo, diretamente, ou, na verdade, você tem aí, e aí fontes minhas de Brasília apontam que há uma espécie de pacto firmado entre Efraim Filho e Hugo Mota para 2026, para ambos estarem juntos, se um for candidato ao governo, o outro abre para o Senado, enfim, e aí você tem ali um pacto de composição e de apoio mútuo, dependendo da decisão lá para 2026. Não, Luiz, não há esse compromisso. Eu não acho que nós criamos um monstro. O senador Efraim teve seus méritos na eleição, teve a capacidade de andar o Estado, de aglutinar o apoio da grande e larga maioria dos prefeitos da Paraíba. Nós ajudamos nessa construção e a sua eleição se deu por mérito próprio e pela sua capacidade de trabalho. Mas lembrando que o nosso compromisso com o senador Efraim foi para a eleição de 2022. Não há nenhum pacto e nenhum compromisso para 2026. Eu acho que o momento que o senador precisa focar agora é poder corresponder à confiança do povo da Paraíba, fazer um trabalho no Senado, corresponder aos prefeitos com recursos, com ações, com obras, com investimentos, para poder fazer valer a pena o voto que foi dado, a confiança que foi depositada no senador Efraim para estar no Senado Federal. Eu não tenho dúvidas que o senador irá cumprir o seu objetivo nesse sentido. Nós, dos republicanos, estamos aqui para cobrar, para pedir. Nós acreditamos nesse projeto e temos certeza que ele será um senador atuante, um senador que representará bem a Paraíba, mas o nosso compromisso e a nossa sinalização para 2026 é no bloco do governador João Azevedo. Não há nenhum tipo de interesse nosso em sair do bloco que apoiou o governador João Azevedo. Nós temos cada vez mais estados juntos, estados sincronizados, tenho conversado com o governador, não tenho dúvidas que o governador fará um segundo mandato muito melhor do que o primeiro. A Paraíba hoje tem uma condição de investimento muito melhor do que aquela condição que o governador encontrou o Estado lá em 2019. Nós temos hoje uma relação com o governo federal muito melhor do que o governador teve no governo anterior. Isso abre as portas dos ministérios para ajudar a Paraíba. Importante lembrar que o governador preside o consórcio Nordeste, que foi a região responsável pela vitória do presidente Lula, presidente da República. Isso empodera ainda mais o governador junto ao governo federal para poder ajudar a Paraíba, e nós não teremos, se Deus quiser, outro cenário de pandemia que, infelizmente, não vou dizer que atrapalhou, mas que sugou as energias do governador João Azevedo, de todos os prefeitos, do governo federal, do mundo, para poder combater a pandemia que, infelizmente, nos assolou e levou muitas vidas aqui no Brasil. Então, tendo esse cenário, vamos dizer, de maior tranquilidade, de maior estabilidade, eu não tenho dúvidas que, pelo potencial de investimentos do Estado,
a Paraíba, o nosso estado, viverá nesse segundo mandato do governador tempos de muito desenvolvimento, de muito crescimento pela capacidade de gestão do governador. Então, nós estamos alinhados com o governador, queremos estar em 2026 ao seu lado nessa construção. O Republicanos precisa meramente só que seja reconhecido o seu tamanho e a sua importância dentro do tabuleiro político do estado, para que possamos estar respaldados perante as nossas bases, perante as lideranças que confiam no partido e, com isso, construirmos com tranquilidade o processo de sucessão. Então, que fique claro, nosso compromisso com o senador Efraim foi para 2022. Para 2026, nós estamos e queremos construir com os partidos aliados do governador João Azevedo o processo de discussão do futuro da Paraíba. Ô, deputado, como leitura política, você defende que, e se já fez isso pessoalmente com o governador, mas como leitura política, você defende que o governador conclua esse mandato por completo ou que ele, em abril de 2026, coloque o nome dele e a história que ele construiu ao longo desses 2 mandatos no governo para disputar o Senado, ou seja, que ele deixe o governo para disputar uma vaga no Senado? É claro que essa é uma decisão pessoal, unilateral do governador, mas eu irei defender e, se estivesse no lugar dele, eu seria candidato ao Senado da República. Primeiro porque acredito que o governador vai chegar muito respaldado pela população lá em 2026, pelos números e pelos méritos do seu governo. O governador tem condições de estar no Senado, de representar bem a Paraíba, pela sua experiência. O governador é um homem de bem, um homem trabalhador, tem todas as condições de poder ser o grande puxador de votos da eleição de 2026 e acredito que ele não deve abrir mão dessa disputa. Então, o meu desejo e que irei defender dentro do bloco de partidos aliados é que o governador dispute a eleição para senador nas eleições de 2026. Deputados, nesse sentido, se ele, seguindo essa recomendação, quem assumiria o governo é o vice-governador Lucas Ribeiro. E aí, com possibilidade para ser candidato à reeleição. Republicanos apoiaria Lucas Ribeiro ou tem alguma restrição ou zeraria o jogo para sentar aí numa outra construção? Não, nós não temos restrição nenhuma a ninguém, muito menos ao vice-governador Lucas, que é uma pessoa da minha geração, um jovem extremamente habilidoso, tem as suas capacidades e a sua experiência, foi vereador, foi vice-prefeito de Campina Grande, representa uma região importante que concentra uma grande parte do eleitorado, que é o compartimento da Borborema. Tem esse período agora do segundo mandato do governador para poder ganhar ainda mais experiência, poder, ao lado do governador, participar das decisões administrativas. Nós temos notado cada vez mais Lucas entrosado com João, então nós não temos restrição nenhuma e temos, sim, a capacidade de dialogar, de conversar com progressistas e podermos tratar do futuro da Paraíba. Como eu disse, Luiz, o Republicanos não é problema. O Republicanos aparece sempre como uma solução. Eu digo sempre que nós só precisamos ter, nessa construção, a importância do partido sendo colocado em xeque e sendo reconhecido pelos outros partidos de como nós vamos participar e colaborar nessa construção. Nós jamais vamos chegar impondo, nós jamais vamos chegar exigindo, por isso que nós vamos cumprir o nosso dever de casa, que é poder fortalecer o partido, estarmos cada vez mais unidos, podemos eleger um grande número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores na eleição de 2024, para que essa discussão acerca da participação do partido na majoritária em 2026 seja uma discussão natural e que a Paraíba toda reconheça a importância do partido ter esse protagonismo nas eleições de 2026. O presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino, do Republicanos, no frente a frente, inclusive aqui, batendo um papo comigo, inclusive de Brasília também, chegou a mencionar de forma muito clara, disse, olha, em 2026, o candidato que João Azevedo escolher para ser o candidato dele ao governo, ele tem que filiar no partido dele, porque, segundo Adriano Galdino, teria ali uma garantia de confiabilidade melhor. Você também defende essa tese ou dá para confiar ali no Lucas Ribeiro apoiando ali, montando a chapa com todas essas composições? Ou você acha que o governador João Azevedo correria riscos de ter dificuldades aí de legenda, de partido, de votação, se não colocar o candidato dele ao governo ao deixar na legenda dele? Olha, Luiz, eu respeito muito a autonomia dos partidos. Eu acho que essa é uma decisão que cabe aos partidos envolvidos. Eu não gosto de estar dando opinião no partido dos outros, porque dentro do nosso partido nós nos resolvemos internamente.
Então, eu acho que está muito cedo ainda, temos que aguardar um pouco. O governador, na sua sabedoria, com certeza liderará esse processo e ele saberá colocar aquilo que é importante no momento certo para que os partidos aliados possam ali também se posicionar diante daquilo que for colocado para a construção dessa chapa. O que eu acho que tem que acontecer é a união desses partidos. Os partidos estando unidos, com o governo bem avaliado e tendo um nome que represente a garantia do segmento de uma gestão responsável para a Paraíba, o povo da Paraíba entenderá essa mensagem, eu não tenho a menor dúvida disso. Deixa eu fazer uma pergunta bem personalíssima, deputado, e do ponto de vista até da sua postura, você tem alcançado, como a gente registrou aqui, uma trajetória já muito cedo, muito forte aí no Congresso Nacional, inclusive já relatou e foi presidente de CPIs, enfim, teve ali posições, até como líder da bancada do Republicanos. Como falou, o senhor você vem de uma família de políticos, é neto, tanto por parte dos avós maternos quanto paternos de políticos, filho do prefeito Nabor Vanderlei lá de Patos. Nessa discussão sobre, historicamente, para o governo do Estado, para Senado da República, os nomes vêm de João Pessoa ou de Campina Grande. Os nomes ao longo dessas últimas 2 décadas aqui na Paraíba, invariavelmente os nomes são de João Pessoa e de Campina, salvo algumas raríssimas exceções. Aí até aqueles que são de fora de João Pessoa e Campina tiveram que vou usar o neologismo, se João Pessoanizar e se campinizar para poder serem candidatos e serem eleitos senadores ou governadores da Paraíba ao longo desse ano. Quando a gente fala de Hugo Mota, qual é a sua agenda? Você tem uma agenda um tanto quanto reservada do ponto de vista midiático aqui para João Pessoa, para Campina. É estratégia isso, deputado? Você, enfim, pensa em mudar ou faz parte da sua agenda que você ainda não parou para, enfim, atuar dessa forma e com esse pensamento de, enfim, aumentar e ampliar o seu debate, o seu conceito nas grandes cidades aqui da Paraíba? Olha, Luiz, primeiro dizer que pela importância e pela concentração do eleitorado, tanto na região metropolitana, capitaneada por João Pessoa, como o compartimento da Borborema, capitaneado por Campina Grande, é fundamental que quem quer disputar uma eleição majoritária possa cada vez mais estar sintonizado com o sentimento dessas cidades e se aproximar cada vez mais da população desses 2 grandes centros. Eu não tenho dúvidas que todo projeto majoritário passa por essas cidades pela importância que elas têm, não só do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista da tomada de decisão acerca dos destinos do nosso Estado, né? E cada vez mais essas cidades serão importantes porque acabam concentrando, polarizando, não é, regiões extremamente populosas que partem na frente das demais regiões do Estado. O que é importante ressaltar é que essa eleição ela foi um pouco diferente, talvez a primeira da história, que o resultado eleitoral expressado nas urnas de João Pessoa, da região metropolitana e de Campina Grande e de alguns municípios do entorno de Campina Grande, não foi o resultado que representou a maioria da vontade dos eleitores paraibanos. O interior elegeu o governador. É importante ressaltar que o governador João Azevedo teve a sua vitória construída pelos municípios do interior do estado. E não falo só do Alto Sertão, do Cariri, do Curimataú, mas falo do Brejo, falo dos municípios menores que estão próximos, tanto a Campina como a João Pessoa, fruto das parcerias administrativas que o governador estabeleceu com os prefeitos e prefeitas, que, vale salientar, estavam muito bem avaliados na eleição de 2022 e tiveram uma capacidade de transferência de votos que tirou uma diferença somada entre Campina e a região metropolitana de João Pessoa de quase 200 mil votos, mais de 190 mil votos, e além de ter essa diferença, os municípios pequenos colocaram mais de 100 mil votos de maioria à frente para o governador João Azevedo perante o seu concorrente do Mas o governador é de João Pessoa, né? O governador começou a carreira dele política em João Pessoa e na grande João Pessoa, né? Na gestão pública. O governador é de João Pessoa, sempre fez a sua carreira, não é profissional, não vou dizer política, porque o primeiro cargo ocupado pelo governador já foi do governador do estado, mas como servidor público tanto da prefeitura como do governo do estado, sempre trabalhou em João Pessoa. Mas o resultado das urnas
não foi esse. Não reconheceu, João Pessoa reconheceu que outro candidato seria melhor para governar o Estado. E os municípios do interior não, vieram e disseram, não, nós queremos a reeleição do governador João Azevedo. Então isso mostra que a força do interior nessa eleição foi preponderante para o resultado final. E digo mais que para o Senado da República também. A vitória do senador Efraim se deu nos municípios menores pelas parcerias que ele estabeleceu com os prefeitos das médias e pequenas cidades. Então, é importante relevar. Você está dizendo que sua força de eleição para 2026, do ponto de vista majoritário, pode vir e deve vir do interior da Paraíba? Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que não necessariamente, essa eleição mostrou isso, que a decisão tomada por Campina e por João Pessoa será a decisão da maioria do Estado. Claro que sempre reconhecendo que é fundamental, e foi o começo da minha fala foi nesse sentido, que quem quer disputar a eleição majoritária na Paraíba tem que estar sintonizado com o sentimento das maiores cidades do nosso Estado, que é João Pessoa, que é Campina Grande, que é a grande João Pessoa, a região metropolitana de João Pessoa. Eu não tenho dúvidas disso. O que eu estou dizendo é que nessa eleição nós tivemos um ponto, um diferencial, ou seja, mostrando também que o interior, quando se une, tem a capacidade de interferir no resultado da eleição. Cada eleição é uma história, Luiz, não tem receita de bolo para eleição. Toda eleição tem as suas particularidades, tem os pontos que foram importantes, e a eleição de 2022 se deu dessa forma. No interior, acabou elegendo o senador e o governador. Nas eleições anteriores, não. Campina e João Pessoa sempre passaram a interferir diretamente no resultado. Então, eu não acho que há uma regra para isso. Cabe a quem deseja disputar fazer a política de aproximação e de sintonia com os grandes centros e também, claro, não esquecer o interior, as demais regiões do Estado, se você quiser obter sucesso nas urnas. Bom, nesse sentido, a gente falando em João Pessoa e Campina Grande, eu não tenho como falar em eleições 2024, inclusive, disputa pelas prefeituras no próximo ano. E aí eu queria falar aqui de João Pessoa e Campina Grande, Patos, pelo menos. Para começar de João Pessoa, o Republicanos fez ali uma sinalização de apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena. Quero saber se isso está mantido e se isso está mantido independentemente do apoio do governador João à candidatura de Cícero. PSB, algumas lideranças, vez por outra, enfim, insinuam uma outra possibilidade, mas independentemente do apoio do governador a Cícero, os republicanos vai com a reeleição do prefeito aqui da capital? Olha, Luiz, primeiro dizer que nós acreditamos piamente que o governador estará ao lado do prefeito Cícero na eleição do ano que vem. Eu não acredito que essas notícias que têm aparecido na imprensa, essas especulações que são naturais do processo, elas se concretizem num possível afastamento do PSB do prefeito Cícero. Eu não acredito, até porque há uma sintonia muito boa entre o governador e o prefeito. E o principal ingrediente para podermos estar ao lado de Cícero é o apoio do governador à sua candidatura, à sua pré-candidatura. Não tenha dúvidas que essa decisão do governador pesou muito na nossa decisão. Nós temos, como eu disse aqui no início, o interesse de estarmos alinhados ao governador. O Republicanos, como eu disse, é um dos partidos, talvez um dos principais aliados, porque estamos com o João desde 2018, repetimos em 2022, trabalhamos arduamente para a sua vitória e não há sentido de podermos aí discordar da posição do governador na principal cidade do estado, que é a nossa capital. Então, não tenha dúvidas que a nossa decisão passa, sim, por esse apoio do governador, porque nós temos essa relação de lealdade com o governador João Azevedo. Se ele retirar, vocês repensam, é isso? Não, nós não acreditamos que o governador retire. Eu não posso estar aqui ou lhe dar uma manchete que diga que amanhã o Republicanos irá seguir um possível rompimento. Não, até porque aliada a essa posição do governador, nós temos uma boa relação com o prefeito Cícero, nós temos uma meta em João Pessoa, que o partido está sendo liderado pelo deputado estadual Wilson Filho, pelos nossos vereadores, o bispo Zé Luiz, o nosso vereador Marmuto Cavalcante, o deputado Michel Henrique, que foi também muito bem votado em João Pessoa. Nós temos uma comissão cuidando do Republicanos em João Pessoa para podermos eleger o maior número de vereadores para a Câmara Municipal e nós não temos dúvida que o prefeito Cícero irá ajudar o Republicanos nesse projeto. Nós precisamos do apoio do prefeito para que o partido tenha protagonismo e possamos, na casa de Napoleão Laureano, elegermos uma bancada numerosa, forte, que tenha protagonismo e possa ajudar no segundo mandato do prefeito a sua administração. Então esse é o objetivo do Republicanos na capital do estado.
Pegando ali, BR-230, 120 quilômetros, Campina Grande. Vocês assediaram ali o deputado Romero Rodrigues, que teve no evento do Republicanos, vestiu azul, fez ali o 10 do Republicanos e tudo. Mas e aí, tá fechado ou não tá fechado, deputado Hugo, a decisão de Romero Rodrigues, vai ou não vai para o Republicanos? O que é que você pode nos dizer na noite dessa segunda-feira? Olha, por parte do Republicanos está fechado. Nós temos o desejo, isso é público, não só da presidência estadual do partido, mas do próprio deputado federal Murilo Galdino, que assumiu recentemente o partido em Campina Grande, do presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino, o desejo de contar com Romero nos quadros do Republicanos. É claro, Luiz, que temos que respeitar o tempo de decisão de cada um. Primeira decisão que o Romero precisa decidir é se vai ou não disputar a eleição na Rainha da Borborema. Há um verdadeiro clamor na cidade, não só da classe política, mas da população, para que Romero dispute a eleição. Tudo isso fruto do seu trabalho. Romero foi, sem dúvida alguma, um dos melhores prefeitos da história de Campina Grande, é o maior líder político da cidade, tem uma importância muito grande no tabuleiro político do nosso estado, porque é uma das maiores lideranças políticas que a Paraíba tem, faz um grande mandato aqui na Câmara dos Deputados e, em decidindo disputar a eleição, ele com certeza, Luiz, fará uma análise sobre qual partido tem condições de agregar nessa sua disposição em disputar a Prefeitura de Campina. E fazendo a leitura do tabuleiro político da cidade, do tabuleiro político estadual, ele vai ver qual é o partido que consegue posicionar melhor ele para essa disputa. E eu não tenho dúvidas que quando ele olhar esse tabuleiro, ele vai enxergar que o Republicanos é o partido que tem condições de dar ainda mais musculatura à sua liderança na cidade. Nós temos a condição de agregar com os nossos pré-candidatos a vereadores, com as nossas lideranças da cidade, com a estrutura que o partido tem na construção da sua eleição em Campina e podermos ser o partido que fará o elo com os demais partidos de oposição na cidade para poder fazer uma mega aliança em torno do seu nome, porque em Romero decidindo disputar, eu não tenho dúvidas que todos os nomes que hoje se colocam para disputar pela oposição em Campina irão aderir à sua candidatura, porque respeitam o tamanho da sua liderança na cidade. Então nós vamos seguir trabalhando, seguir amadurecendo. Nós temos com o Romero uma relação de respeito, de amizade, de confiança. O Republicanos estabeleceu com o Romero que nós iremos marchar juntos. Eu não tenho dúvidas que no momento certo ele tomará essa decisão de vir para o nosso partido e disputar a eleição em Campina para vencer a eleição. Deputado, essa espera vai até quando? O vice-governador Lucas Ribeiro, dando entrevista aqui na TV Arapuã, inclusive, disse o seguinte: olha, a base do governo de oposição em Campina não deve esperar para o Romero, porque se esperar muito, ele pode chegar em 2024 e dizer: não sou candidato, vou apoiar a reeleição de Bruno, e a base ficará sem candidato construído anteriormente. Essa espera para o Romero, na sua opinião, do ponto de vista dos Republicanos, vai até quando? Ele deu algum sinal, deu algum prazo para dizer: olha, espera até tal dia, tal mês, tal ano? Olha, Luiz, cada partido tem a sua estratégia. Quem somos nós para podermos colocar uma faca no pescoço de Romero e dizer: você tem que decidir até tal data, senão nós vamos tomar outra posição? Não. Nós fazemos política dialogando, com naturalidade, vivendo cada dia de uma vez. Eu não tenho dúvidas que a pressão sobre Romero para ser candidato ela é muito maior da população do que qualquer partido político possa o pressionar, qualquer liderança política possa o pressionar. Então, o nosso calendário é um calendário que eu não posso também aqui revelar conversas que estão dentro dos bastidores, mas há uma total sintonia com o deputado Romero e no tempo certo ele irá decidir de forma tranquila, de forma respeitosa e sabendo ouvir, na verdade, esse grande clamor que o povo de Campina Grande tem expressado para vê-lo de volta à frente dos destinos da cidade. Então, cada partido segue a sua estratégia, eu respeito as declarações de todos os partidos, mas o Republicanos tem a sua estratégia e com certeza saberá, com eficiência, exercê-la para poder, no momento certo, estarmos aí apresentando essa filiação de Romero. Mas Romero está com a ficha na mão ou hoje é online? Dá para fazer online, assim, pelo celular mesmo? Ele está com essa ficha na mão, pronta? Eu diria que ele está com a ficha no coração. Deputado, vamos para Patos rapidinho aí, porque eu quero ir para Brasília, inclusive, falar um pouco dos assuntos nacionais. Patos, eu vou usar a expressão, você enfim, atesta ou não. Tá fácil em Patos, é isso? Não tem eleição fácil. Como é que vai ser lá?
O prefeito Naboth tem um desafio e tem procurado a cada dia, não é, cumprir, que é de reorganizar a cidade. Toda a Paraíba sabe, não é, a instabilidade administrativa que a nossa cidade viveu no mandato anterior. Isso trouxe para nós consequências terríveis, né, onde o gestor que assume uma casa desarrumada precisa, com tempo, com determinação, com foco, com gestão, reorganizar a casa. É isso que o prefeito Naboth tem feito. É claro que sabemos também que isso não se faz da noite para o dia. Então, nós temos procurado ao longo desse período. Patos hoje já vive um clima de estabilidade administrativa, a gestão municipal recuperou a sua credibilidade, com isso os investimentos voltamos a ter o nosso São João, que é um dos maiores festejos juninos do Brasil. O São João, graças a Deus, a cada ano tem crescido, tem deixado dividendos importantes para a economia da cidade. O prefeito Naboth tem tabulado também um grande investimento em obras, nós temos ajudado muito aqui em Brasília e isso se dá também muito pela sua dedicação, pela sua capacidade de poder enfrentar os problemas. Como eu disse, não é fácil e ele está nesse processo de reorganização. A eleição nós ainda não estamos discutindo, nós não vamos antecipar a eleição lá em Patos, até porque, como eu disse, a cidade entrou numa situação de muita dificuldade com essa instabilidade. Então, quanto mais tivermos gestão, quanto mais tivermos administração, cuidado com a cidade, nós vamos conseguir tirar a cidade desse grave estado que infelizmente entrou diante da instabilidade que foi gerada no mandato anterior. Então nós vamos discutir a eleição no ano que vem, de maneira muito tranquila, de maneira muito natural. O prefeito tem direito à sua reeleição, irá fazer a análise no tempo certo, se irá para a reeleição ou não. Isso passará por um diálogo com as lideranças políticas da cidade, para poderem também entender que o prefeito deve ou não continuar à frente dos destinos da cidade. Não é uma decisão pessoal do prefeito Naboth, nem muito menos do deputado Hugo Mota, e nós vamos, no momento certo, em diálogo com a cidade, com a sociedade, com os partidos políticos, com as lideranças, podemos estabelecer ou não esse projeto de reeleição na cidade de Patos. Então, o foco no momento é de trabalho, o foco no momento é de cuidar da cidade, que é isso que o povo patoense espera. É verdade que você recebeu o convite para ser ministro do governo Lula em algum momento? Não, não é verdade. Eu estou tendo a honra de liderar o Republicanos, não é pela segunda vez, uma das maiores bancadas aqui da Câmara dos Deputados. É uma missão que muito me honra, muito me enobrece, poder confiar, receber a confiança de mais de 40 deputados federais, espalhados por todo o Brasil. Então, essa é uma missão, uma responsabilidade que para mim já me realiza e já cumpre na minha função do momento todas as minhas expectativas. Então, nem houve convite, nem eu coloquei meu nome e o nosso objetivo é poder concluir o ano liderando a bancada do Republicanos na Câmara dos Deputados. Mas o Republicanos não tem dado muito trabalho ao governo Lula, né? Apoiou a reeleição de Bolsonaro, mas aí voltou dos projetos mais importantes aí para o governo, voltou com o governo, arcabouço fiscal, a reforma tributária. Como é que você tem avaliado ali o governo Lula até agora e a relação do presidente Lula com o Congresso? É superior, inferior ao que Bolsonaro fazia, deputado? Olha, primeiro dizer que a independência do partido nos dá esse direito de podermos ficar a favor das matérias que são importantes para o Brasil. E as matérias de cunho econômico, que são importantes para o futuro do Brasil, para a geração de emprego, de renda, para podermos trazer estabilidade para o nosso país, elas contarão de forma inconteste com o nosso partido, sem necessariamente estarmos na base aliada do governo ou ocupando cargos de primeiro escalão aqui em Brasília. Os republicanos têm compromisso com o Brasil. Nós queremos que o Brasil dê certo, nós queremos que o presidente acerte e ele contará conosco quantas vezes enviar matérias importantes para o Brasil, boas para a nossa população. Como também não contará com o nosso apoio quando trouxer algumas matérias que entendermos representarem algum retrocesso do ponto de vista administrativo para o nosso país. Do ponto de vista da tratativa política, nós temos um presidente que é político, que tem um governo que já começou fazendo coalizão com alguns partidos, diferente do governo anterior. O presidente Bolsonaro não fez essa arrumação partidária. Eu acho que o único partido que ocupou diretamente um cargo foi o Republicanos, como então Ministério da Cidadania. O presidente fez um governo onde muito mais as escolhas pessoais
preponderaram acima das escolhas políticas ou partidárias. Isso, na verdade, é um estilo de administrar totalmente diferente do presidente Lula, que faz uma arrumação muito mais ligada ao interesse dos partidos. Cada um ali tem os seus méritos. O presidente Bolsonaro terceirizou um pouco a questão da articulação política, principalmente falando da Câmara dos Deputados, para o presidente Arthur Lira, então, à época. Com isso, ele obteve, provou também as matérias que foram importantes do seu governo. Não é? É importante aqui lembrar que muitas matérias polêmicas, importantes para a economia, o presidente Bolsonaro conseguiu aprovar, e o presidente Lula, o seu modelo de fazer política, também conseguiu, nesses 6 meses, aprovar as matérias mais importantes que o seu governo propôs. Então, são estilos diferentes, cada um tem os seus acertos e os seus erros. Nós avaliamos aqui que, em estilos diferentes, nós precisamos sempre ter o compromisso maior com o Brasil, que é estarmos ali no centro das decisões. O Republicanos é um partido de centro-direita, mas que cada vez mais, com essa independência, nos dá a tranquilidade de podermos ajudar o Brasil nas matérias que estão sendo pautadas aqui no Congresso Nacional. Tem uma matéria de extremo interesse do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é esse debate, esse movimento sobre projeto para anistiá-lo aí. Ele já teve no Tribunal Superior Eleitoral uma condenação de inelegibilidade. O que o senhor acha disso, deputado? O senhor seguraria essa bandeira em defesa da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Luiz, dizer que o julgamento do presidente Bolsonaro, eu não acompanhei a questão das provas, não adentrei no processo de fato, então fica difícil você poder aqui expressar uma opinião sobre a sua inocência ou não. Eu vejo que o julgamento teve muito mais um caráter político do que técnico. Isso está muito claro, não é? Nós temos que reconhecer isso aqui de público e não há, da minha parte, nenhum problema em reconhecer isso. O que precisa se analisar Mas você votaria numa anistia? Você votaria numa anistia? Não, eu não tenho uma posição firmada, porque, como eu disse aqui, eu não conheço o processo. Eu preciso me aprofundar para poder avançar nesse sentido. Nós respeitamos a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal deve ter tido as suas razões para poder promover essa cassação dos direitos políticos do presidente, mas em o projeto sendo pautado de anistia, vamos analisar com critérios e com, acima de tudo, um senso de justiça que possa ali trazer para essa decisão, que não é uma decisão simples, não é uma decisão simplória, como eu disse, ela vem com ingredientes políticos, né, fruto da radicalização que, infelizmente, o país hoje vive, mas há, do nosso partido, pelo menos o interesse de não opinar nesse momento acerca da situação, porque também acho que ela traz muito mais polêmica para um ambiente já conturbado, que não é bom para o Brasil. Agora, deputado, com essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e nessa circunstância atual do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Republicanos ali acaba ocupando ali um protagonismo no debate nacional com o nome de um possível substituto de Bolsonaro na disputa presidencial, que é do governador Tarcísio Freitas de São Paulo. Como é que o partido está vendo isso? E, particularmente, você pode dizer, como liderança da legenda, vocês têm o governador de São Paulo efetivamente na agenda como um próximo candidato a presidente da República? Essa é uma defesa e uma pressão que o governador de São Paulo recebe aí do partido, particularmente na sua leitura, deputado? É natural, Luiz, no campo político que ele está e diante da decisão do TSE acerca da elegibilidade do presidente Bolsonaro, que o seu nome surja porque ele governa o principal estado da nação. São Paulo é a locomotiva do Brasil e o governador Tarcísio, com todas as pessoas que nós perguntamos, está indo muito bem à frente do estado. Primeiro porque ele tem uma capacidade administrativa que é inconteste, conhece a máquina pública, tem uma grande capacidade de gestão, uma grande capacidade de tomada de decisão, e eu não tenho dúvidas que ele chegará em 2026 extremamente bem avaliado, porque ele cada vez mais demonstra nessa sua capacidade administrativa a capacidade de tocar o principal estado do nosso país. Eu ainda não sei se essa decisão de disputar a presidência da República está tomada. Na minha avaliação, e que eu tenho conversado aqui com o partido e com o próprio Tarcísio, é que ele está focado na gestão de São Paulo. Eu acho que tem outros ingredientes que vão pesar nessa decisão, e não meramente esse desejo que o governador dispute. Primeiro, a sua condição política de poder chegar lá bem avaliado,
a avaliação do atual presidente da República, como o presidente Lula chegará na eleição de 2026, se o presidente Lula será ou não candidato à reeleição. E diante também do campo político, repito, que o governador está, se haverá uma convergência ou uma unidade em torno do seu nome para ele disputar a eleição. Porque se ele chegar muito bem no governo de São Paulo em 2026, ele terá uma reeleição construída com tranquilidade. Então, muitas vezes, ele não vai querer arriscar uma reeleição certa para um projeto que ainda não esteja estabelecido e que traga a ele tranquilidade para a disputa. Então, está um pouco o destino de Dória não é muito estimulante, né? Para quem vai... eu acho que o exemplo de Dória não ajuda, mas eu vejo Tarcísio como uma pessoa completamente diferente do ex-governador João Dória. Respeito o ex-governador, mas vejo Tarcísio com uma capacidade de aglutinar dentro do campo mais à direita muito maior, porque Tarcísio tem demonstrado lealdade ao ex-presidente Bolsonaro, tem também se diferenciado daquele nicho mais radical do entorno do presidente. A reforma tributária é um exemplo disso. Eu não tenho dúvidas que Tarcísio saiu muito maior quando apoiou a reforma tributária e teve até uma reação ali dentro da reunião do PL, dos deputados mais radicais. Conversei com o setor produtivo, conversei com deputados de outros partidos, com governadores, com senadores, e todos reconheceram a sua capacidade patriótica de discordar do seu líder, até então líder, o ex-presidente Bolsonaro, pelo bem do país. Você acha que o ex-presidente pisou na bola? Eu acho que o presidente errou, porque quando você faz oposição por oposição, Luiz, você não consegue construir de verdade perante a população a construção da sua imagem, de demonstrar que você se preocupa realmente com o país. Não é? Essa demonstração que Tarcísio deu mostrou que, acima das preferências políticas, acima das suas convicções político-eleitorais, ele tem um compromisso cívico, ele tem um compromisso com a população, que é o compromisso que os republicanos têm, que é de querer que o Brasil dê certo. No momento certo, nós vamos discutir a eleição, mas não é torcendo para ter o apocalipse que nós vamos aparecer como opção amanhã. Não. Nós temos que ajudar, demonstrar à população que nós temos compromisso público, e aí, no momento certo, você vai para o debate das ideias, você vai para o debate que interessa à população, que é sobre esse ou aquele ter mais condições ou não de governar o nosso país. Então, vejo que o governador está acertando muito, está muito bem administrativamente, e isso, sem dúvida alguma, o credenciará para ele disputar a eleição para presidente da República, seja em 2026, seja em 2030. Deputado, é verdade que na sua agenda política, além da possibilidade de disputa ao governo do Estado ou uma vaga ao Senado em 2026, dentro desse roteiro aí para frente, também passa uma presidência da Câmara dos Deputados, é isso? O senhor segura um pouquinho aí para poder responder no próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, é 1 minutinho só, e a gente volta conversando aqui com o deputado federal Hugo Mota, direto de Brasília. 1 minutinho só.